Hoje é dia 24 de setembro de 2016, sábado. Como sempre, nós vamos iniciar a aula fazendo duas questões da apostila de radiciação, conforme eu tinha combinado com vocês, né? Na aula passada eu tinha deixado uma questão para vocês pensarem. Alguém pensou aí na solução? O Vitor não fez, eu não vi. Então, tá. Mas alguém mais pensou? É essa questão aqui, ó. A expressão é essa aqui que nós ficamos de fazer, ó, questão 4. A expressão hoje é o dia. Você monta aí. Obrigada. Aí ele vem perguntando, né? Ela equivale ao quê? Letra A. Isso é qual parte, você vem? Oi? É a radiciação, aquela parte do concurso. A gente sempre faz toda a aula duas questões dessa apostila aqui. Eu sei, mas eu tô procurando a apostila. Essa aqui hoje não, radiciação. É a radiciação que a gente viu na outra aula, e a cada aula eu estou fazendo duas questões dessas de concursos. Na parte do concurso. No final da Finalzinho. outra página. Aí você assiste a aula e a gente conversa mais no intervalo. Tá, então essa aqui, ó, questão número 4, ele pergunta a expressão raiz de 6 menos 2 raiz de 5 equivale a, aí tem lá, raiz de 2 menos 1, raiz de 3 menos 1, raiz de 5 menos 1, raiz de 6 menos 1, raiz de 7 menos 1. Tá? E aí eu pedi para vocês pensarem, né, durante a semana para fazer essa questão. E teve um aluno que resolveu, né, no grupo lá do WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp também. E é o seguinte, você tinha que lembrar dos produtos notáveis, né? Eu cheguei a colocar no quadro a aula passada, esse aqui, ó. A mais B ao quadrado. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, o negócio é você visualizar que aqui dentro tem um produto notável. Como? Aí você tem que ter um pouquinho de criatividade. 6, eu posso dizer que é 1 mais 5, não posso? Menos 2 raiz de 5. Se eu fizer isso, repara, o 2 vezes o primeiro vezes o segundo seria esse aqui, ó, 2 raiz de 5. Eu vou botar aqui o A menos B também, só para vocês lembrarem que tem os dois, tá? Então vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu estiver olhando para isso aqui, ó, eu vou pensar que é o A menos B. Mas quem vai ser o A, quem vai ser o B, né? Se você imaginar que 2 vezes 1 vezes raiz de 5 é o 2 vezes A vezes B, olha só. O que vai acontecer? Aqui tem que ser o quadrado do primeiro. 1 ao quadrado é 1, né? Depois vem mais quadrado do segundo. Se o segundo é raiz de 5, ele ao quadrado vai ficar 5, que vai cortar o quadrado aqui com a raiz. Lembrem-se que isso está tudo dentro de uma raiz grandona, né? Assim, diga. Ali o A elevado a 2, no caso seria 1
seria 1 elevado a 2. O 2 vezes A e B, no caso, seria... Você enxerga esse 2 raiz de 5 como 2 vezes 1 vezes raiz de 5. O A é 1 e o B é raiz de 5. Ou seja, isso é 1, né? Na verdade, é A menos B, né? Então fica 1 menos raiz de 5 ao quadrado. Aí você pensa assim, mas peraí, não vai dar exatamente igual aquele que está lá, né? Mas e se eu trocasse? Podia trocar, não podia? Olha aqui, ó, eu posso dizer que isso também é assim, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não posso fazer isso? A ordem não importa, porque mais com menos, mais e menos não tem problema. Se eu puser a raiz de 5 aqui, vai cortar, né, o quadrado com a raiz. Esse aqui é 1 mesmo. Então eu posso dizer que esse aqui é A menos B ao quadrado. Que é A menos B ao quadrado que dá isso tudo, né? Assim, ó. Aí eu corto o quadrado com a raiz quadrada, sobra. Você ainda vai dar uma matéria, uma aula específica só em produtos notáveis, né? Vamos ter o assunto produtos notáveis, que vai estar no capítulo de fatoração. A gente vai ver vários tipos de fatoração, colocar em evidência, produtos notáveis de todo tipo, né? Não, porque passa olhando assim, parece que ela já passou já pra mim, ela ainda vai passar ainda. Vou, mas eu tô tendo. A gente sempre vê alguma coisa antes. Aquele símbolo ali tá fora, o mais 5 você botou em raiz, né? Esse símbolo. Isso, porque o 5 ele pode ser escrito como raiz quadrada de 5 ao quadrado, entendeu? O quadrado da raiz quadrada de 5. Tá dentro da raiz. Tudo está dentro da raiz, que ele fica assim, né? Tudo dentro da raiz. Aí você pode escrever assim também, ou assim. Dependendo da posição em que você escreveu o produto notável, ele vai ser este ou este. Aqui também vai cortar o quadrado com a raiz, só que não vai chegar no resultado lá da resposta. Esse chega. Então seria a letra C. Aí vocês copiem, que aí eu vou fazer a questão 5 e a 6 ainda. Hoje são duas questões novas que eu vou fazer, né? Então vou fazer a 5 e a 6. A questão 5, ele pede assim, o valor da expressão, aí te dá uma expressão grandona lá para resolver. Vamos lá. Vamos ver o que tem. Não é nada assim para se assustar, não. É só ter calma, vai desenvolvendo devagar. Mas eu também tem um pouco psicológico também. Exatamente, é isso. Ele quer derrubar vocês, né? As bancas examinadoras, eles querem derrubar vocês pelo lado psicológico. Ele quer que você olhe lá a questão e fique apavorado. Só que é aquilo, você vai fazendo devagar, você vai conseguindo. E outra coisa, essa crença, né, que a pessoa fala assim, não, professora, mas eu tenho que fazer tudo rápido, porque concurso você tem pouco tempo. É ou não é? Não fala? É da hora. Mas olha só, qual é a minha filosofia? Você vai se tornar muito rápido, muito rápida, a partir do momento que você domina. Mas como que você chega lá? Como é que você chega a dominar? Você tem que fazer devagar, sim, no início. Porque se você não aprender, já começa querendo ir rápido, como? Se você não vai conseguir, é impossível isso, gente. Tem que primeiro ir devagar. Aí eu falo, olhe bastante as regras. Aí aquela coisa que eu falo assim, eu falo de brincadeira, mas agora é hora de colar, né? Olhar bastante as regras, as respostas, porque aí você vai, aquilo como eu falo, vai entrando na massa do sangue. Matemática vai entrando na massa do sangue. E torna-se uma coisa simples. Quer ver? Eu vou fazer isso aqui, eu acredito que nesse desenvolvimento vocês vão achar fácil. Eu vou só usar as regrinhas básicas, olha só. Aí eu vou pedir Michel para prestar atenção aqui, não fica copiando nada não. Olha só. De novo, matemática. Como é que você resolvia as expressões lá no primário? Os parênteses primeiro, depois vinham os cochetes, que são esses aqui, e por último
as chaves, ou seja, de dentro para fora, não é isso? Então primeiro eu vou desenvolver esse parênteses aqui e esse. O que você não desenvolver, o que você não resolver, vai repetindo. Então eu vou repetir aqui, ó. Menos 18, não estou mexendo nele por enquanto. Abre o colchete, agora eu vou resolver isso aqui, ó. Potência com expoente negativo. Como é que funciona isso? Vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, a parte para vocês, só para vocês terem uma ideia. Forma o número fracionário, né? Isso. Por exemplo, se fosse 3 elevado a menos 1, você pegaria 1 sobre o 3 elevado a 1. Eu ensinei isso em aulas passadas. Você pega isso tudo e joga aqui para baixo. E o expoente perde o sinal negativo. Vou fazer outro, ó. 2 elevado a menos 5. É 1 sobre... Pega esse cara aqui todo, põe aqui embaixo, só que ele perde o sinal negativo do expoente. Então fica 2 à quinta. Assim. Quando for fração, basta você inverter o numerador com o denominador. Por quê? A regra é a mesma. Você faria isso, ó. 1 sobre... Aí bota aqui embaixo, meio. Só que isso aqui é divisão de número com fração. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso da fração. Então isso aqui dá 2. Então eu faria 2 sobre 1 elevado a 1. Ou seja, 2. 2 sobre 1 é 2. Tá? Então agora vamos àquele ali que nos importa. Deixa eu apagar isso aqui. Vai ficar assim, ó. Eu vou fazer separado aqui para vocês verem. Então fica assim, ó, raiz cúbica de 3 elevado a menos 3. Ó, a regra, então, o que eu falei? 1, aí esse negócio todo aqui vem aqui para baixo. E perde o sinal negativo, o expoente. Então fica assim, ó, raiz cúbica de 3, tudo isso elevado a 3. Assim, ó. Só isso. Aí você já sabe o seguinte, quando o índice da raiz é igual ao expoente lá fora, você pode fazer o quê? Cortar. Ah, então isso aqui dá... Então, no lugar disto, eu já vou jogar o quê? 1/3, tá? Às vezes, gente, é útil você fazer desse jeito. Desenvolve certas coisas do lado e vai colocando lá na expressão. Olha lá, menos... Agora esse aqui, ó. Vamos desenvolver? Vai ficar assim, ó. Ó, ele é raiz quadrada de 2 elevado a menos 2. O que eu falei? A regra. 1 sobre... Ele todo vem aqui para baixo. Então fica raiz quadrada de 2 elevado a 2. Perde o sinal negativo do expoente. Isso aqui é raiz quadrada. Não está escrito, mas é 2. Você pode cortar o quadrado com a raiz. Então isso vai dar... Vou colocar lá no lugar. Fecha colchete e fecha chaves. Olha lá. Ficou bem mais simples, não foi? Vamos lá. Agora vamos resolver o colchete. Repete o que está antes. Isso aqui, gente, não tem nada escrito, mas é um vezes, tá? Toda vez que tiver número grudado em parênteses ou em colchete, chave, que seja, é multiplicação. Então, vezes. Como eu vou resolver isso, eu não preciso mais colocar o colchete. Qual é o MMC entre 3 e 2? 6. Aí você faz assim, ó, 6 dividido por 3, 2, 6 dividido por 2, 3. Aí você faz assim, ó, 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes 1, 3. Fecha as chaves. Beleza. Então agora, repete o menos 18 vezes 2 menos 3 dá menos 1. Assim, ó. Então é uma multiplicação, não é? Então eu posso dividir 18 por 6 aqui, ó. Repara. Se eu fizer a multiplicação, vamos fazer então a multiplicação primeiro, ó. Vai ficar assim, ó. Menos com menos, mais da multiplicação. 18 vezes 1, 18. Aqui é como se fosse 18 sobre 1. Aí você faz 1 vezes 6, 6. Assim, ó. 18 dividido por 6 dá? Perfeito. Ou seja, essa expressão enorme que parecia assustadora não é nada mais do que o número 3.
Tá aqui, ó. Vou separar o quadro aqui para vocês verem que são coisas diferentes. Ele quer que você diga essa expressão aí em cima é igual a, né? O que a gente pode fazer aí, então? A sugestão sua, né, Michel, é elevar ao quadrado? É. Mas elevar ao quadrado o quê? A primeira parte da expressão, 7 mais 2 raiz de 6, menos 7 menos 2 raiz de 6. Então seria pegar isso aqui, elevar ao quadrado assim, depois elevar isso aqui ao quadrado, dessa forma. Porque se elevar ao quadrado, isso vai ficar como? Você vai cortar esse 2 com a raiz quadrada, vai cortar esse 2 com a raiz quadrada, aí fica 7 mais 2 raiz de 6, né? Menos, cuidado que esse menos, ele muda o sinal de todo mundo que vier depois. Então põe um parênteses, abra um parênteses depois do sinal de menos, tá? Por que essa? O quê? Que muda tudo? Porque um sinal de menos antes de uma expressão, ela, por exemplo, se fosse assim, 2 menos x mais 5 menos y, por exemplo. Esse menos, ele muda o sinal de todo mundo que vem depois, está dentro da expressão. Entendi. Entendeu? Então esse vai vir assim, ó, e assim, tá vendo? Então O fica 7 assim. pode ser cortado? Raiz de 7 menos 7. Vai ficar 2 mais raiz de 6, 2 raiz de 6, menos 7, menos com menos, mais 2 raiz de 6, não é isso? Isso eu estou usando a sugestão do Michel, gente. Não estou dizendo que está certo. Ó, 7 menos 7 vai embora, dá 0, né? 2 raiz de 6 mais 2 raiz de 6, você faz o seguinte, você soma só o número que está na frente aqui, ó. 2 mais 2, 4. 4 raiz de 6. Só que o gabarito... Porque o que acontece? Você não pode sair elevando ao quadrado assim, entendeu, Michel? Jogar um quadrado aí, você vai... Mas ali a raiz é raiz de 6 ao quadrado, correto? Aonde? 7 menos raiz de 6 ao quadrado, ou não? É 2 vezes Ah, raiz de 6. É a raiz toda de 7 mais 2 raiz de 6. Essa raizona aqui, ó, é que está ao quadrado. Eu faria de uma forma. Eu acharia a raiz de 6, pegava Aí. o 7 mais as 2 vezes a raiz de 6. Pois é, entendi o seu lado. Mas assim, se você achar... A raiz de 6, ela não é exata. Se fosse uma coisa exata, né? Porque aí não deu, né? Não deu para achar a solução. Porque você não pode sair elevando ao quadrado, entendeu, Michel? Sem mais nem menos. O quadrado que eu achei lá na outra questão foi porque aquilo era igual a alguma coisa ao quadrado. Não, isso aqui não é igual a nada ao quadrado, né? Pelo menos não a princípio, né? Então aqui não pode cortar. Ou senão, talvez se eu isolasse os dois e levasse os dois ao quadrado então, né? Isolasse como? É. O que você quer dizer com isolar? Botar um parênteses aí. Será que dá para fazer isso dessa maneira? Bota o parênteses antes da primeira parte da expressão, no final da outra e elevar ao quadrado. De novo você está elevando ao quadrado. Não nada. É. Ó, se eu quiser desenvolver dentro, como eu fiz a outra, o 7 é 1 mais 6, não é? Olha lá, eu fiz a questão anterior assim, não foi? Lá dentro que eu desenvolvi. Aqui isso aqui é 1 mais 6 também, menos 2 raiz de 6. Se eu quiser, posso fazer isso também, né? Aí dá para desenvolver alguma coisa aqui, ó. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, né? Então aqui eu posso dizer, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, não é isso? Ó? Olha lá, menos, aí aqui também, ó,
quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Certo? Até aí foi, né? Então isso seria o quê? Raiz de 6 mais 1 ao quadrado dentro da raiz, certo? Menos, esse seria raiz de 6 menos 1 ao quadrado dentro da raiz Mas não também. entendi esse. Quando você levou o quadrado aí, esse. Aí em cima, você começou. Aqui, Não fez nada com 1 mais 6. é 1 mais 6. Eu chamei o 7, esse 7 aqui, ó. Eu chamei ele de 1 mais 6. Repara, foi a única alteração que eu fiz aqui. Repara, daqui pra cá, ó. Não, mas aí quando você levou o quadrado, o 1 não entrou em nada. Aí o que eu fiz? Eu enxerguei que esse 6 era a raiz quadrada de 6 ao quadrado. Porque aí você pode cortar, né, o quadrado com a raiz assim, tá vendo? Mas eu não quero fazer isso agora, eu quero chegar nisso. É o contrário daquele desenvolvimento anterior. Esse é o mesmo da questão 4 que eu fiz. Vocês não prestaram atenção na questão 4. Não, eu prestei também, já tive que saber Acho que esse 2 aí, onde ele foi parar. 2? É. O 2 é esse aqui, né? 2 raiz É. de 6. Então, 2 vezes raiz de 6 vezes 1. Sim, Vezes mas- 1 eu posso colocar. É depois embaixo, assim, com raiz. Ah, aqui É. é porque eu peguei isso, ó. Eu disse o seguinte, ó, ao quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso tudo é o primeiro mais o segundo com o quadrado lá fora, ó. Isso aqui é isso aqui. Isso aqui é o de baixo. Aqui também, só que aqui é o menos, tá vendo? Que dá menos aqui. Aí eu fiz a mesma coisa, só que com menos. Aí fica raiz de 6 menos 1 ao quadrado. Entendeu, Michel? Agora eu posso dizer que isso é ao quadrado, porque esse desenvolvimento é raiz de 6 menos 1 ao quadrado e este desenvolvimento é raiz de 6 ao quadrado. Mais um ao Ah, quadrado. igual você botou ali embaixo. Não é 2 vezes A menos B? Não, menos 2 vezes A vezes B, e aqui é mais 2 vezes A vezes B, ó. 2 vezes A vezes B. Ah, o 2 é da fórmula, tá certo. É da fórmula, entendeu? Produto notável. Agora eu posso cortar, olha lá. Esse quadrado de dentro com o índice da raiz, ó. Ó, como é que vai ficar? Agora eu vou repetir essas expressões de dentro sem a raiz. Aí vai ficar raiz de 6 mais 1, né? Menos, cuidado, abre parênteses, vai ficar raiz de 6 menos 1. Aí sim, ó, vai ficar raiz de 6 mais 1. Ó, menos com mais, dá menos. Menos raiz de 6. Menos com menos, dá mais na multiplicação. Mais 1. Assim, ó. Tá vendo? Se for isso, qual vai ser o gabarito? Olha aqui, ó. Então o gabarito tá errado mesmo. É 2. É a letra C. Luciana, ali, eu tô ali naquela parte ali ainda. Qual? Essa parte é menos 2 da fórmula. É menos 2, menos A, Vezes A. vezes A. Mas ali você por o P, no caso, não seria o 2 raiz de 6? Não. 2 vezes A vezes B, né? 2 vezes raiz de 6, 2 vezes A, o A é raiz de 6, vezes B, o B é 1, mais B ao quadrado, 1 ao quadrado, no final, entendeu? O A ao quadrado é o raiz de 6 ao quadrado, o B ao quadrado é o 1 ao quadrado, e aqui no meio fica 2 vezes A vezes B. Ah, entendi. Aqui também, repara, ó, o A ao quadrado é raiz de 6 ao quadrado, o B ao quadrado é 1 ao quadrado, e aqui no meio fica 2 vezes A vezes B. É exatamente isso. E esse raiz de 1 mais 6 aí? Pô, agora eu não sei. Está dentro? Oi? Aí em cima, circulado, 1 mais 6, dentro da raiz. Isso, Está dentro, né? tá dentro. Então, isso que eu não entendi por que você não usou esse 1 quadrado primeiro, mas 2 vezes, não seria. Usei. Primeiro seria 1.
Usei aqui, ó. Esse 1 aqui, ó, eu disse que era esse. Ah, você usou no final. E o 6 era raiz quadrada de 6 ao quadrado, Então, entendeu? no 10 caso, quadrado de o 1 6. é o A e o 2 é o B, né? É, o 1 é B, sempre aqui, ó. E o A é sempre raiz de 6. Entendeu? E o 2 raiz de 6? 2 raiz de 6 eu desenvolvi como 2 vezes o primeiro vezes o segundo, entendeu? 2 raiz de 6 é 2 vezes raiz de 6. Mas eu posso dizer que é vezes 1, não me dá problema nenhum falar isso. E aí, isso para mim é conveniente. Por quê? Porque o B passa a ser 1. Entendeu? E 1 ao quadrado é 1. Então, ó, esse 1 que está aqui, que a irmã perguntou, é esse 1 que eu botei aqui para cá, ó. E esse 6 é o raiz de 6 ao quadrado que eu botei aqui, tá vendo? Aqui também, ó, esse 1, gente, aqui, ó, é esse 1 ao quadrado aqui. E esse 6, eu disse que era raiz de 6 ao quadrado, entendeu? Que eu fiz da forma que ficasse mais conveniente para resolver o exercício, né? Então a resposta é 2. E não 2 raiz de 6 como estava. Cuidado que às vezes as apostilas têm erros no gabarito, tá? Então toma cuidado que pode acontecer. Você está fazendo certo e o gabarito está falando que você está fazendo errado. Mas confie mais na sua habilidade que você vai conseguir. E os erros são poucos, na verdade, né? De gabarito assim são poucos. Então nós estamos nessa pasta inequações do primeiro grau com uma variável, tá? É essa apostila aqui, que está dentro dessa pasta, na pasta do Instituto Pensadores, tá? Achou? Legal. Então eu queria que todo mundo tivesse com a apostila para acompanhar, né, a matéria. Michel, você está com a apostila? Beleza, então vamos lá. Vamos começar lá no início. Ele fala assim, desigualdade, né? O que é uma desigualdade? Vamos ver? Desigualdade social, a gente já sabe o que é. Vamos ver o que é uma desigualdade em matemática. Né, irmã? Ele fala assim, ó, sabemos por estudos anteriores que uma desigualdade pode ser representada pela sentença A diferente de B, tá vendo? A gente lê, como você põe assim, ó, A diferente de B. Esse é o sinal de igual riscado, significa diferente, tá? Então, onde A e B são numerais de números diferentes. Vamos só dar uma revisão rápida no que é numeral? Numeral é o seguinte, é uma maneira que você tem de representar um número. Por exemplo, olha só, o número 8, ele pode ser representado assim, ele pode ser representado como 2 ao cubo, porque 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então isso aqui dá 8, tá vendo? Isso aqui é o numeral do número 8, e isso é outro numeral do número 8. Outra forma de representar o 8. 7 mais 1. Então, formas de você representar a mesma quantidade, tá? Isso são numerais. Então, A e B são numerais quaisquer. Qualquer coisa que você queira. Raiz quadrada, 2 elevado a não sei o que. O que você quiser, o A e o B podem ser, tá? Então, ele fala assim, assim são desigualdades as sentenças matemáticas. 8 diferente de 5, pode deixar aí, obrigada. 8 diferente de 5, menos 2 ao quadrado é diferente de menos 4, menos 4 mais 2 é diferente de 4 menos 2. Tudo isso são desigualdades, tá? Então ele fala assim, se A é diferente de B, poderá ocorrer A maior que B ou A menor que B. Então, se isso aqui está ocorrendo, a gente faz assim, ó. A pode ser maior que B ou A pode ser menor que B. Para quem não sabe ler esse sinalzinho aqui, pelo amor de Deus, não faça isso aqui. Ah, isso é 4, né? Aí você faz esse, isso é 7. Deus me livre, não faça isso. Eu vou mostrar como é que é, olha só. Que horrível isso. Olha só. Se você faz assim, ó, você escreve isso aqui. Eu não sei ler. É assim, ó. A abertura do sinal está sempre voltada para o que é maior. Então você já vai falar assim, A maior que B. Se você ler da esquerda para a direita. Dá para ler o contrário? Dá. Aqui, ó. Se você ler da direita para a esquerda, você vai ler assim, B menor que A. Entenderam? Ou seja, a abertura está sempre voltada para o que é maior. Então não tem como esquecer isso.
Ah, e você vai dizer assim, tá, mas isso aqui, como é que você lê então? 2 é maior que 3. É falso, mas é assim que se lê. Isso que eu quero dizer, eu não estou botando de propósito uma sentença falsa. Ela é falsa. Mas é assim que você lê. 2 é maior que 3. Ou se você ler daqui para cá, 3 é menor que 2, entenderam? De qualquer forma ela fica falsa, lendo daqui para lá ou de lá para cá. Mas é assim que se lê. A abertura do sinal está sempre voltada para o que é maior. Isso não tem como você errar se você fizer, tá? Então aqui você lê, ó, A maior que B ou A menor que B, tá? Uma das duas vai acontecer, gente. Se dois números são diferentes, um vai ser maior que o outro, entendeu? Sempre. Então ele fala assim, ó, a semelhança das igualdades, teremos para as desigualdades. Olha lá, 8 maior que 5. Você tem assim, primeiro membro é o da esquerda, segundo membro é o da direita. Menos 4 maior que 2. Ó, vou botar aqui o exemplo. 2 maior que 3. Ó. Isso aqui é primeiro membro, o da esquerda, e o da direita é chamado de segundo membro. Foi o que a gente viu na aula passada, que foi sobre equações. Então você tem membro da esquerda é o primeiro, membro da direita é o segundo membro, tá? Aí ele faz aqui os exercícios, olha só. Utilizando os sinais maior ou menor, o complete as sentenças. A primeira, você vai botar o que aí na primeira letra A? 2 é menor que 5, não é? Lembra de fazer o que? Abertura voltada para o 5, hein? Lembra disso? Letra B, 0 e menos 3. O que você vai botar? 0 maior que menos 3. Isso. Ó, abertura voltada para o 0, tá vendo? 0 é maior que menos 3, por quê? Porque está à direita de menos 3. Lembrem disso, tá? O número que está à direita, na linha, na reta numerada, é sempre maior do que o número que está à sua esquerda. Letra C. Menos 1. Assim, ó. Menos 1, né? É o que em relação a 4 menos 2? Menos 1 dá quanto? Menos 2. 4 menos 2, dá? Então qual o signo que eu vou botar aqui? Menos 2 é menor. Menos 2 menor que 2, né? Letra D, menos 1 a quarta, que dá 1, né, irmã? E o que ele fala aqui em relação a menos 1? Qual é o sinal que você vai botar? Maior. Perfeito. Lembra? Abertura voltada, então, para esse. Letra E, menos 10, em relação a menos 3 elevado ao quadrado, menos 1. Quanto é que dá menos 3 ao quadrado menos 1, gente? 8. Isso aqui é 9. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Menos 1 dá 8. 8 é o que em relação a menos 10? Isso, então você vai botar aqui, menos 10 é menor que 8. Letra F. F é menos 3 elevado a 2, menos 1, e menos 2 ao cubo. Aqui a gente viu, né? Aqui é a mesma coisa que esse, ó. Esse aqui estando entre parênteses, significa que é menos 3 vezes menos 3, dá 9. E esse aqui é 3 vezes 3, que dá 9 também. Então 9 menos 1 dá 8. Menos 2 ao cubo dá quanto? Menos 8. Menos 8. Por quê? Ó? É só lembrar assim, ó. Potência negativa, base negativa, expoente ímpar. Vai dar sempre negativo. Você já bota o negativo aqui. Aí faz um 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Pronto, menos 8. Tá? Isso aqui eu vou botar aqui símbolo, então. Isso aí. Tá? Aí ele fala assim, no exercício 2, complete as sentenças utilizando as expressões primeiro membro ou segundo membro.
Na sentença 2 menos 1 é maior que 1 menos 2. A expressão 1 menos 2 é chamada o quê da desigualdade? Segundo membro. Exatamente. Lembra sempre, o da direita é chamado segundo membro, tá? Letra B. Na sentença menos 2 ao cubo menor que 3 ao quadrado menos 1, menos 2 ao cubo é chamada o que da desigualdade? Primeiro membro. Perfeito. Aí. Agora vamos ver as propriedades, que são bem legais. Propriedades das desigualdades. Primeiro membro, na letra A é segundo membro, na letra B é primeiro membro. Então, as propriedades das desigualdades. Vejamos as sentenças. Olha só. A maior que A. Ou A maior que A falso ou A maior que A falso. Não vale a propriedade reflexiva, ou seja, você não tem como fazer o seguinte, você não... A maior que A, né? Ele não botou aqui muito bem, na verdade. Quando A é maior que A, olha só, deixa eu fazer. Não fica muito claro, né? Você tem um número maior que A. Oi? Quando você tem assim, ó. 8 maior que 8. É falso, né? Não é maior. Ele é igual. Então, você não pode dizer que um número é maior que ele mesmo. A propriedade reflexiva, por exemplo, se fosse da igualdade, seria dizer que 8 é igual a 8. Na igualdade, a propriedade reflexiva pode existir, está correto. Mas na desigualdade, não. Um número jamais poderá ser maior que ele mesmo ou menor que ele mesmo, entendeu? Ele só vai poder ser igual. Então, na desigualdade não vale a propriedade reflexiva. 2. Se A maior que B, então B maior que A. Não vale também a propriedade simétrica, tá vendo? Se o A é maior que B, como que o B vai ser maior que o A? Não tem como, entendeu? Só vale isso na igualdade. Entendeu? Se 8 é maior que 5, você pode dizer que 5 é maior que 8? Claro que não. Isso só vale na igualdade. Se 8 é igual a 8, por exemplo, né? Ou 8 igual a x, você pode dizer que x é igual a 8. Beleza, aqui vale a propriedade simétrica. Na 3 agora, se A maior que B e B maior que C, A maior que C, ou seja, vale a propriedade transitiva. O que é isso? Vamos lá. Posso apagar? Então eu digo o seguinte, vou fazer um exemplo numérico aqui. Assim, ó, se eu digo assim, 3 é maior que 2 e 2 por sua vez é maior que 1. Então eu posso chegar e dizer que o 3 é maior que 1, é a conclusão. Ou seja, eu uso 3 números e eu chego à conclusão de que o primeiro vai estar ligado ao último, entendeu? Essa é transitiva. Exatamente. Essa é a propriedade transitiva da desigualdade. O primeiro está ligado ao... Isso, o primeiro, primeiro com o segundo, tá vendo? E aí você repete o segundo aqui, 2 maior que 1. Logo eu posso concluir que o 3, que era lá o primeiro, é igual, é maior que 1, que é o último, entendeu? Isso aí vale para desigualdade. Olha, para menor também, ó, se A menor que B e B menor que C, eu posso dizer que A menor que C, entendeu? Ó, menos 1 é menor que 3. E 3, por sua vez, é menor que 7. Então, o que eu posso concluir? Que menos 1 é menor que... Isso aqui é a propriedade transitiva. Eu faço uma ponte, eu uso 3 para fazer uma ponte entre o que eu quero, que é o inicial aqui e o último, tá vendo? Isso é propriedade transitiva. Isso na matemática, gente, várias outras
operações possuem essas propriedades. Isso é só uma coisa que a gente está vendo para desigualdade, mas a gente viu lá na aula passada para igualdade. E existem outras operações matemáticas em que valem essas propriedades também. Mas a gente viu que na desigualdade não vale a reflexiva e a simétrica. Não valeu, mas valeu a transitiva. Tá? Agora vamos fazer esse exercício aqui, ó. Observando as propriedades, assinale verdadeiro ou falso nas seguintes sentenças. As duas primeiras ele fez, olha lá. X é maior que X. Isso é verdadeiro ou falso? Ele botou, claro, falso. O número jamais pode ser maior que ele mesmo, tá? Letra B. Se M é maior que N, então N é maior que M? Não pode, que reflexiva também não existe, não tem como fazer isso, né? É simétrica. Também falso. A reflexiva é a primeira e a simétrica é a segunda. Agora vamos para a página 112, ó. Letra C. Se x maior que y e y maior que z, então concluímos que x é maior que z. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Viu, mano? Tá acompanhando? Letra C aí, ó. Se x maior que y e y maior que z, então eu posso concluir que x é maior que z? Sim, pode ter invertido. Essa é a propriedade transitiva, pode, vale, né? Isso aí. Letra D. Se x maior que 2, então 2 maior que x? Tá errado, jamais, né? Falso. Letra E. Se A menor que B e B menor que 10, então eu posso dizer que A menor que 10? Sim. Sim, essa é a transitiva, vale. Letra F. Se x maior que 10 e 10 é maior que y, então eu posso concluir que x é maior que y? Sim, eu usei o 10 aí como ponte para chegar nessa conclusão, entenderam? Estão entendendo isso, essa parte aí da transitiva? É porque é isso aqui, ó. Eu usei números para ficar mais fácil. Quando ele usa x e y, geralmente as pessoas não gostam muito, né? Eu fiz assim, ó. Se 3 é maior que 2 e 2 é maior que 1, eu posso usar isso para concluir que 3 é maior que 1. Ou seja, o primeiro aqui, que é o 3, é maior que 1, que é o último. Entendeu?